Conexão Unicinos. Apoio Loja Peugeot. Olá, hoje é sexta-feira, 27 de junho. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Os riscos do alcoolismo. No programa de hoje, no estúdio, você vai saber como acontece a dependência e as possíveis saídas para este problema. Na agenda cultural tem as opções de shows e as estreias do cinema para você aproveitar os próximos dias. E saiba ainda como deve ficar o tempo neste sábado para os gaúchos. Eu sou Joyce Reures. Eu sou Vanessa Iores. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. O abuso no consumo de álcool no Brasil caiu nos últimos 10 anos, mas ainda supera a média mundial. Os dados fazem parte de um levantamento feito em 194 países e divulgado no último mês pela Organização Mundial da Saúde. Um problema que pode trazer aí graves consequências, né, Joyce? E é para falar mais sobre como começa a dependência e as possíveis saídas para este problema que nós recebemos aqui no estúdio Jalusa Inês Schneider, psicóloga do Núcleo de Atendimento Psicológico de Novo Hamburgo e mestranda em Psicologia Clínica pela Unicinos. Também com a gente Clóvis Alberto Brown, coordenador do Grupo Amor Exigente Cada Vez Melhor, e ainda Enio Cardoso, coordenador regional do mesmo grupo. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para essa conversa. Bom, e antes da gente começar esse bate-papo aqui, né, Joyce, a gente quer convidá-los a assistir o depoimento da Giselda Duarte da Silva, porque ela vai falar sobre o envolvimento dela com o álcool, que começou ainda na infância, né? Isso. E ela concedeu essa entrevista para o programa Ser Saudável aqui da TV Unicinos. Então, vamos conferir. Muito cedo, ainda na infância, porque os meus familiares usavam o álcool no dia a dia, né? E eles ofereciam um pouquinho para as crianças. E eu já gostava mais. Eu ia ali, eles se descuidavam, eu ia lá, pegava o copo e dava mais um gole, né? Não conseguia parar. Sim. Então, eu deixar de trabalhar, deixar de fazer as coisas da minha casa. Eu sempre fui muito dedicada à família, a cozinhar. Então, eu já fazia qualquer coisa muito rápido, não limpava a casa, descuidei da aparência e já não cuidava direito dos filhos. O meu marido teve câncer, eu tinha um filho recém-nascido de 1 mês. Então, eu sozinha para cuidar tudo, acumulou e veio aquele estresse. E eu ia para o pronto-socorro. Seguido do pronto-socorro, tomava uma injeção de calmante e não fiz todos os exames, não aparecia nada. E um dia eu tomei cerveja e passou. Sempre tensa, passou aquela tensão e no outro dia, de novo, já era a crise, já ia fazer uma crise, já mandei buscar a cerveja, né? Eu vou beber, ontem eu bebi, passou, hoje eu vou beber, vai passar. Tem que ter paciência, uma pessoa muito ansiosa, de viver um dia de cada vez, que é só o dia de hoje, que é as 24 horas de hoje, que é importante, não querer atropelar, porque eu pensava muito no futuro, lá na frente, e o que vai ser amanhã. É hoje, o passado fica lá atrás. Bom, então, Jalusa, como a gente conferiu aí, o contato com a bebida, ele acontece geralmente dentro de casa, desde cedo, como aconteceu com a Giselda? Boa tarde. Quando a gente fala de dependência química, a gente está falando também de uma doença cultural, né? Então, os aspectos sociais influenciam muito no uso do álcool, no uso de outras drogas também. Então, e no Brasil a gente sabe que é o comum o uso do álcool e as crianças veem os pais e assim por diante e se aceita socialmente usar isso. Então, e quanto mais vai se aprendendo que aquilo é bom, é bonito, muitas vezes as crianças vão aprendendo isso, além da aprendizagem, que eu acho que é o que ela fala ali, de que vai aliviando alguns sintomas, né, de depressão, como ela coloca ali, de estresse. Então, ela vai aprendendo que aquilo é algo saudável. Como ninguém rebate esse comportamento, então isso vai causando essa dependência, compulsão, né, pelo uso. Então, além de muitas pessoas também terem esse primeiro contato dentro de casa, a influência dos amigos também é uma coisa que é muito forte, né, que acaba influenciando os demais. Clóvis, você tem então um filho, né, que se envolveu cedo com a bebida. Conta pra gente como é que você começou a perceber isso.
Sim, boa tarde. Eu tenho um filho que se envolveu, não diretamente, a gente não sabe lá em casa se foi diretamente com a bebida. Ele é dependente químico. E a gente acha que foi pela bebida, porque em casa ele não bebia, mas com os amigos, no grupinho, ele estava... Daí a gente começou a notar isso aí. E aí passou já para outras dependências químicas mais fortes. Ele diz que começou aos 16, mas quando a gente desconfia, a gente pode botar mais 2 anos antes já disso aí. Quer dizer, muito novo ainda, que você estava na escola. E como é que o senhor começou a perceber que tinha alguma coisa errada? O comportamento dele já estava diferente? Como a gente começa a perceber, geralmente, a gente, na verdade, como a gente, pais, a gente adoece com eles, a gente não... Às vezes não quer enxergar aquela realidade. Aquela tolerância, não, isso é coisa de adolescente, vai passar. Isso muitas vezes se confunde, né? Porque o adolescente, ele também tem um perfil... Que eu acho que é isso, aliás, muitas vezes para entrada no grupo, né, dos pares, então eles utilizam dessas substâncias para se manter aceitos nessa sociedade deles, é para né? ficar na turma. Exatamente. Então, como pais, e a gente vai dizendo assim, isso é coisa de adolescência, isso vai passar, isso é a fase. Mas quando vai se agravando, a gente vai vendo, e a gente vai pergunta para eles, diz, não, eu saio quando eu quero, ou não preciso. E a gente sabe que não é assim, que tem que ter uma ajuda. E quando meu filho, não vou dizer chegou ao fundo do poço, mas a gente viu que a coisa estava bem grave, a gente teve uma conversa muito séria com eles, ó, cara, tu precisa de ajuda, não sei como vou te ajudar, eu vou procurar fazer o que ser possível para ti, mas tu tem que ter uma ajuda. Ele, no início, ele rebateu, não queria, mas acabou aceitando. É o que geralmente acontece, né? Enfim, acho que até a pessoa se convencer de que ela realmente precisa de um tratamento, que ela está doente e que ela precisa ir atrás desse tratamento, acho que leva um tempo também de convencimento. A gente também quer saber a experiência do Enio. Enio, você também teve um sobrinho que acabou se envolvendo com as bebidas, também acabou tendo o mesmo tipo de experiência do filho do Clóvis, no sentido de evoluir aí para outros tipos de drogas, é isso, Enio? Boa tarde. Com certeza, né? Acho que o início da maioria das adicções, elas começam pelo álcool, né? Até como a psicóloga falou, né? A questão da cultura, né? Então, se é muito permitido, né? Se é aceito na sociedade, né? Então, hoje nós podemos ver que as formaturas hoje do ensino médio são recheadas de álcool, né? Então, começa muito cedo e começa em casa, né? Às vezes com a espuminha da cerveja, né? Ou molhando o biquinho, ou aquele açúcar... pai, aquela mãe que molha o bico da chupeta, né? E não vem maldade nisso, né? Ou o próprio açúcar, né? Do fundinho da caipira. Então, se começa por aí, né? E a partir disso fica muito difícil, né? Porque a psicóloga pode falar melhor sobre isso, né? Mas o impacto do álcool num cérebro que ainda não está formado, ele é muito maior do que num adulto, né? Sem dúvida. E eu acho que essa questão, então, muito de como... É difícil até ver quando está causando problemas, como vocês falavam, né? Porque tá, então, como é aceito, então tá ok, tá usando um pouco, mas todo mundo tá usando, só que daqui a pouco... Parte desses vão virar dependentes, outros não vão. Então, essa é a diferença, né? Do cuidado, de se olhar para... Porque pode evoluir para outras drogas, como foi os 2 casos, né? Então, essa preocupação também. E tem a questão também da fuga dos problemas, né? Como a gente até comentou. Como a gente viu ali no depoimento, né? Como ela tinha toda aquela pressão do câncer do marido, um filho pequeno, né? Mais então, 2 filhos, são 3 no total. Exatamente. Imagina toda a pressão que tem, ela sentiu aquilo ali como uma saída, né? Para ela poder esquecer, digamos assim, um pouco desses problemas. E tá ligado muito a outros fatores, como a depressão, né? Que nem você tinha comentado antes. Outra coisa que é interessante comentar é que o álcool ele também está muito relacionado à violência doméstica, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Jalusa, também. Até agora, no último levantamento feito no relatório brasileiro, aponta, né, que o álcool é uma das principais questões que envolve violência doméstica, né? Então, muitas das vezes a pessoa acaba procurando para aliviar sintomas, mas as consequências aumentam, né? O nível de estresse, o nível de depressão. Então, quanto que apesar do crack, hoje em dia está sendo muito em evidência, mas o álcool ainda é o que causa maiores prejuízos direto para o usuário e para a família. E ainda é aceito, então, aquela pessoa que vai no bar, que está lá, daqui a pouco chega em casa, tem todas aquelas consequências que não são vistas por todos. Então, para a pessoa ter noção de que precisa dessa ajuda, que nem ele estava falando antes, então, bom, vamos lá, preciso de um tratamento,
é quando ela consegue ver as consequências que essa droga está causando em si e na sua família. Bom, nessa pesquisa que a gente comentou no início do programa, a gente também separou um outro dado, né? Que diz que entre os brasileiros que consomem bebida alcoólica, os homens são a parcela mais significativa. Enquanto os homens bebem 13 litros por ano, as mulheres bebem 4 litros. E eu queria saber, Clóvis, dentro do grupo que vocês acompanham, é visível realmente que o número de homens é maior ou isso depende também de cada realidade, de cada região? É que lá no nosso grupo, do Amor Exigente, lá a gente trabalha com as famílias. E quando a gente começa a passar para eles que o álcool tem que começar a fazer um tratamento para o filho, tem que começar em casa também. Não adianta um pai, que nem eu bebia socialmente, minha cervejinha, meu vinho, fim de semana. Meu filho voltar de uma comunidade, voltar totalmente regrado, com tratamento feito. E a família continua naquele ritmo, naquele mesmo ambiente. Não vou passar nada de bom para ele. Então, a família tem que ser primeiro trabalhar da família. E para nós aparece lá, claro, o pessoal começa a dizer, não, eu não estou bebendo, estou parando, né? Mas que nem foi falado... Mas às vezes isso aparece é muito mais visível nos homens, porque os homens também às vezes estão mais expostos, a mulher fica mais dentro de casa. Exatamente, isso também pode estar relacionado. Geralmente o homem está mais na rua, né? Mas hoje, tu anotar, tu passar numa avenida, qualquer barzinho hoje, é comum hoje ver a mulher tomando, uma mulher ou duas juntas, tomando cerveja, tomando... O engraçado é que com o cigarro acontece bem o contrário, as mulheres já estão superando os homens nessa Dados questão. que não são bons, né, Joyce? A gente queria que isso diminuísse. Não. Bom, o Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta a gente continua com esse assunto aqui no estúdio. Um instante só, a gente já volta.